Vanderlei Pérez, duas questões. Você usa pisca-pisca chinês? Duvido, chefe, eu duvido que ele use pisca-pisca chinês, de jeito nenhum, né? Hoje as pessoas estão usando as instalações elétricas das casas, né? Não comportam essas alternativas, né? Quando você tem uma instalação bem feita, uma instalação moderna, os disjuntores já desligam a qualquer micro curto, né? Mas tem sempre ainda existem aquelas casas com 1 ou 2 disjuntores só, um para o chuveiro, um para o resto da casa todo. Isso é um risco muito grande. Nós temos muitos prédios antigos em Teresópolis ainda, alguns até com instalação de gás ainda, com o gás dentro da casa, o que é proibido, existe lei nesse sentido. Então, realmente, ali no alto mesmo aconteceu um acidente há pouco tempo de um vazamento de gás, onde o gás ficava dentro do apartamento, de uma casa, morreu uma família. Então é complicado. Essa coisa, é necessário você colocar a casa sob a inspeção de alguém. E essa inspeção cabe à tal da prefeitura, que deveria estar atento a essas coisas, né? Cabe a ela fazer um levantamento onde está o risco nas casas, né? O próprio Corpo de Bombeiros deve também isso à população. O nosso Corpo de Bombeiros é um Corpo de Bombeiros muito caro, tá? Ele é eficiente, ele é bom, ele está à disposição quando a gente precisa dele, mas se a gente for olhar o custo desse nosso Corpo de Bombeiros, esse modelo que a gente tem no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, ele é muito caro. Ele deveria fazer também esse acompanhamento. O mesmo rigor que ele tem com relação às instalações industriais, ele deveria ter com relação às instalações residenciais. E ele vai lá simplesmente, você vê as pessoas morando aí de qualquer jeito, e sempre que tem um acidente doméstico, certamente que não houve ali nenhuma interferência do Corpo de Bombeiros nessa atuação da liberação daquele prédio. Pode ser uma boa possibilidade. Mas nós temos um problema sério em Teresópolis, que é a questão da informalidade. Tudo aqui é muito informal. As pessoas moram em casas, em prédios, sem habite. Nós temos prédios. Né? E eu não estou falando de prédio velho, não, gente. Estou falando de prédio novo. A gente está falando de casinha, de casa construída assim no sacrifício, casa de operário. Empreendimentos que alguém chegou, construiu um condomínio, né? Criou um condomínio para construir um prédio com 30, 40 apartamentos, e aquilo vai lá, começa a ser habitado, meio que à moda, sem a autorização do bombeiro. Então, acho que a gente deveria ter um critério de um certificado do Corpo de Bombeiros, uma coisa mais maleável, não todas aquelas exigências que eles fazem com relação à instalação industrial são quase impraticáveis, porque tudo é projeto de 20 mil, tudo é construção de 50 mil, como se dinheiro estivesse nadando, a gente vai nadando dinheiro como se empresário fosse rico, como se muita gente está nadando, e com exigências que são realmente de primeiro mundo e que nem se sabe da necessidade daquilo mesmo, né? Tem que ser uma mangueira com qualificação tal, com essa instalação, tem que ter uma cabine assim, tem que ter um motor de tantos cavalos para jogar água para o terceiro andar de um prédio. Isso é loucura, gente, né? Essa realidade, nós não estamos na Suíça, a gente está vivendo num país que tem dificuldades, a gente tem que adaptar a nossa economia, essas exigências. As exigências do bombeiro hoje com relação à instalação industrial são muito rigorosas, são muito rígidas e te colocam em xeque, em risco, com relação a um problema futuro que você tenha, porque afinal de contas, quando você tem um estabelecimento, você assume o risco, inclusive com os usuários daquele seu serviço que você presta, né? Mas eu acho que o Corpo de Bombeiros deve uma satisfação à questão das moradias. Ele não dá esse suporte. E como ele é um serviço caro, nós temos aí o FUNCEF, que é um serviço, é uma taxa, em algumas situações é mais caro essa taxa de incêndio do que o próprio IPTU do imóvel. Nós estamos nessa realidade já de Rio de Janeiro, é uma coisa meio que maluca, eles vão calculando lá, então hoje você tem aí... Vai chegando esse cálculo... Você tem colocando aí, tem gente pagando R$800, R$1.000 por ano de taxa de incêndio, e às vezes o IPTU é mais barato que isso. Então a gente tem que, eu acho que eles deveriam prestar um serviço para atender a esse público das residências, porque está tudo assim na base da sorte. E o consumidor final, né? Claro, ficar atento, né? Tem foto aí, Rica? Rapaz, eu trouxe 3 fotografias da mesma época, mais ou menos, mesma época? que são muito, são curiosas
pela colocação. Já usamos essa fotografia aqui uma vez, é uma imagem tirada da torre da Matriz Santa Teresa em direção à Vila Muqui. A Vila Muqui, né? Nós temos aquela a rua... gente mostrou, inclusive, falando da Vila Muqui. Aquela rua arborizada ali no meio, a rua Francisco Sá, que o pessoal chama de calçada da fama, mas de fama não tem nada, né? A não ser da má fama. Aliás... Né? Que coisa horrorosa, né? Uma hora aquilo tem que ser consertado, hein? Aquilo é feio demais. É uma calçada da fama com contraventor assinando, né? Ah, beleza. Mas já tiraram a assinatura dele. Tiraram. Já. Mas lá no fundo nós temos então à esquerda ali a estação de trem, né? Dá para perceber um corte de barranco ali, é um terreno original antes da queda da barreira que aconteceu em 52. Na imagem seguinte, a gente tem essa mesma posição, né? Com a barreira já caída, tá? Aquele lavadão da barreira, ou seja, essa fotografia... Aquela barreira que caiu atrás da estação. Que caiu atrás da estação. E aí, lá no fundo, dá para perceber também que já mudou. Antes a gente tinha uma casinha no centro, que era a casa do Mendes Campos. Já abriu mais. Aí nós estamos ali uma limpeza, ali uma clareira, que é o bairro da Vila Muqui, surgindo, né? Isso aí em qual ano, Vanderlei? Isso aí foi acima de 52. Como a barreira foi bem cortada, né? E como havia um interesse, a intenção dessa imagem era mostrar a barreira. O corte do barranco ali no Colégio Estadual. Mesmo. Então, certamente que é 52, no máximo 53. Porque nas imagens de 54 e 55, esse barranco de Saibro aí já está criando uma vegetação nele. Já tem uma vegetação. Já tem uma vegetação, já está muito recente. Então, certamente que é 52 ou início de 53. Essa barreira aconteceu, ela caiu em fevereiro de 52. Na semana, no sábado de carnaval. Então foi uma coisa assim, deu um estrondo na cidade, né? Porque o pessoal acabou mobilizando muito, né? E ela caiu, levou o barracão de obras da estação de trem, né? Teve acidente, teve vítimas fatais. Houve uma arrumação, a cidade toda se organizou para tirar os escombros, para limpar o local, né? Os empresários contribuíram. A gente tem bastante registro disso na imprensa e relata bem. Até porque paralisou a coisa do trem mesmo, a estação ficou parada um tempo, né? A estação na Várzea ficou impedida do trem passar, até limpar a barreira, né? Veio o Corpo de Bombeiros de Petrópolis para auxiliar, aquela coisa toda, né? Envolveu, e foi a notícia do Brasil naquela semana, né? Então todo mundo queria saber do acidente, até porque nós estamos falando de 52. Esse trem da FT em Teresópolis é um trenzinho que vivia nas páginas dos jornais, né? Ele estava sempre caindo, ele sempre despencava a serra abaixo, ele sempre dava acidente, alguns acidentes atrasava famosos, horário, né? Como do time do Fluminense, né? Nós tivemos um acidente interessante em março de 1930, foi quando o Fluminense veio treinar em Teresópolis e ele, na volta para o Rio, o trem destrambelhou, uma composição bateu na outra e morreram 8 pessoas, inclusive um jogador da seleção brasileira, o Pi, que era o jogador principal do Fluminense, né? E é interessantíssimo esse camarada, porque esse trem, quando o trem começa a descer do Soberba em direção ali a Santinha, aquele ponto ali é chamado de escorrido, onde desce aquela água ali, né? Lá embaixo, escalavrado, ali o escorrido. E ele destrambelhou o trem. E o Pi pulou do trem. Isso é maluco, você vai cair e tal, você vai tombar. Mas aí o trem se controlou, ele subiu. Quando o trem deu a desabalada de carreira de novo, ele foi a única vítima dos jogadores, né? Os outros se machucaram e tal. Então foi um acidente que comoveu muito as pessoas naquela época. E também ganhou os jornais todos do Brasil. E depois, em março de 1940, exatamente 10 anos depois, aconteceu um outro acidente na Baixada, em direção a Magé. Aí foram mais de 20 mortos, quando 2 trens de Teresópolis se chocaram. Havia 2 trens. Os 2 bateram. Haviam 2 trens de Teresópolis, um que ia e um que vinha. Os 2 conseguiram se encontrar e bater. Só tinha 2 composições, as 2 bateram. Então é interessante. E numa Semana Santa, numa sexta-feira de Semana Santa. Ou seja, com movimento... as pessoas, o trem lotado para subir. Por sorte, o trem que descia era só um trem de carga, que o trem da tarde era mais carga, e de manhã com passageiro descendo, o passageiro subia. 2 viagens para o Rio. Né? Então, esse trem tem muitas histórias, e ele tem esse trem nosso, como era um trem improvisado, os trens daquela época eram da Leopoldina. A Leopoldina, empresa americana, empresa inglesa, né? Da Leopoldina Haller, então ela tinha condições de ter máquinas novas, ter uma estrutura boa. O nosso não, era um empresário maluco que era dono da estrada de ferro. Ele é um cara empreendedor e tal, mas vivia com muita dificuldade, tinha que fazer uma empresa sobreviver. Né? Imagina uma estrada de ferro particular. Isso é meio que inusitado no Brasil, né? A nossa estrada de ferro que é no mínimo diferente. Ela tem uma história muito clara, né? A outra foto é interessante, que mostra também esse ponto ali da Vila Muqui e já pega um pouquinho o castelo, né? Então nós estamos aí
é da época ainda da Vila Muqui, antes de 1940 e poucos, né? Ou seja, o Colégio São Paulo já era ali, né? ainda funcionava ali, né? E dá para ver lá na pontinha direita o castelo sendo construído, que esse castelo ficou pronto em 1938. Tem um pessoal falando que é 17, isso é conversa fiada, né? Isso aí não é bem isso não. Tem nada disso. E no primeiro plano ali embaixo nós temos duas casas interessantes, que é a casa embaixo nós temos a casa do Olegário Bernardes, né? À direita, né? E à esquerda a casa do Palacete Sesc, né? É da família Granado. E aquela coluna no meio ali, para quem não sabe, é a caixa d'água do antigo jardim botânico dele. Do jardim dele, né? Um jardim botânico interessante. E era botânico mesmo, né? Que ele fazia lá as experiências. E essa vegetação no meio tudo era a reta antiga, antes de ser aberta, né? Nós estamos mostrando uma imagem de antes de 1950. Essa reta só vai ser concluída em 1952. Interessante, o projeto original de Teresópolis, ao contrário do que muita gente pensa, é uma cidade projetada. O projeto dela é de 1896, é uma das primeiras cidades projetadas do Brasil, tanto que esse conceito aí de avenidas largas, né, e um conceito equivocado de fazer os fundos do terreno para os rios, ao contrário de Friburgo e Petrópolis e das outras cidades do mundo inteiro, que tem o rio como cartão postal. A gente usou o rio já como valão, como pode falar que foi mal planejado, mas que não foi planejado não pode. Não pode dizer que não foi planejado. Mal então, com certeza foi, a gente está vendo. Né? Mas interessante, em 1896 o projeto da cidade, a cidade começa a desenvolver, nós temos aí a várzea já borbulhando em crescimento nos anos 30, 40, mas só em 50 que a reta vai ser concluída. Então é preciso que alguém pegue e rasgue essa reta ali da Brasileira até a Casa de Saúde para concluir a avenida. Falou, né? Então, que envolveu o quintal de gente poderosa. Isso aí, né? O cara tem que ser peitudo para encarar isso aí. Né? Então ele vai concluir o projeto original da cidade. Imagina imagina a cidade sem esse pedacinho de reta, né? Hoje já está complicado com ele, né? Já não dá nem para andar de carro ali de tão ali já né? para, imagina se não tivesse ali. Então, né? Quem pensa no futuro, quem administra pensando no futuro, tem que ter esse tipo de hoje nós temos que pensar nos carros aéreos que nós vamos ter daqui a alguns anos, né? Esse modelo nosso tem aí fazer essa projeção, esse modelo de transporte individual que a gente tem hoje, apesar dos carros terem 4 ou 5 lugares, eles andam sempre com 1 ou 2 pessoas só. E esse modelo está fadado a acabar em 5, 10, 20 anos no máximo. Está acabando já, né? Nos países mais avançados já não tem. No Brasil, tudo que aqui demora uns 10 anos para chegar, né? Então certamente daqui uns 10, 20 anos nós já vamos ter cada vez usando menos carros, né? O próprio Rio de Janeiro já está usando alguma coisa assim. O Rio já tem um VLT, já tem os modelos de transporte, está inviável e você ir ao centro do Rio. Porque para o carioca agora é muito simples, né? Ele não tem condições de usar o carro mesmo. Não é questão de querer, não é querer. Não dá. Não tem como, tem que começar a caminhar, andar de bicicleta. Tem que ir de transporte público, não tem jeito. Não tem jeito, isso aí. É o futuro do mundo, né? Com o prefeito administrando vendado, fica difícil, vendado com venda ou sem venda, né? Sem venda é pior ainda. Gente, amanhã o chefe está de volta, com certeza. E eu espero, é claro, a sua participação aqui. Se quiser nos acompanhar ao vivo, já sabe, né? De 10 ao meio-dia, sempre estaremos aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, acompanhando com você e repercutindo os assuntos em destaque na nossa cidade e região. E nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, a gente está lá a hora que você quiser. Fique à vontade. Para você que nos acompanha na reprise, muito obrigado pela sua escolha também, pela sua participação. Amanhã tem mais, prometo, tá? Um grande beijo para todos, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Já a gente está de volta. Até amanhã. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.